Boa tarde, professor Rogério, aí mais uma vez, fazendo aí hoje uma revisão do conteúdo que foi falado nessas 3 últimas aulas aí de sociologia, né? Falamos aí dos módulos de violência urbana, rural, né? E tudo mais, tipos de violência, né? Então a gente vai fazer uma revisão zona hoje, um geralzão, né? Um apanhadão sobre isso aí. E eu peço que se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixa um comentáriozinho lá no vídeo, que eu vou ter um enorme prazer em responder vocês e tirar a tua dúvida, tá ok? Por demais, né? Agradeço aí a presença e vamos para mais uma aula. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, a gente teve 3 aulas aí, fizemos um apanhadinho de 3 aulas, né? 3, 4 aulinhas, nessas 3 aulas, e a gente vai entrar com essa revisão desse conteúdo, né? Vai dar uma ajudada a gente relembrar o que aconteceu, tá? Então vamos ver aí. Formas de violência, a gente viu lá no começo, né? A primeira ideia de que nos vem à cabeça quando o assunto é violência é a percepção de que temos de que a violência é tudo que nos causa algum tipo de dano à integridade física, ou seja, ferimento físico. Contudo, o conceito é mais abrangente, porque a gente sabe que existem diversos tipos de violência. Violência psicológica, violência sexual, violência domiciliar, né? Violência doméstica. Então existem vários tipos de violência, né? Que são interpretados na forma jurídica da lei também de várias formas diferentes. Opa, ampliei aqui demais. Vamos lá. Vamos passar. Opa, não quer passar. Peraí. Opa. Ih, deu ruim aqui. Aí. Violência física. Qualquer tipo de ação ou omissão que põe em risco ou cause dano à integridade física de uma pessoa, como por exemplo agressões e homicídios. Não, né? Agressão, homicídio. Essa agressão ela pode ser de várias formas. Pode ser agressão verbal, quando você xinga uma pessoa, quando você humilha essa pessoa, quando você fala coisas que deixam essas pessoas, né, amuadas, né, com medo, com seu psicológico abalado. Então isso é muito importante. E os homicídios de forma geral, os assassinatos, né, agressões físicas, né? Então tudo isso é o bullying. Então tudo isso é uma violência física. Violência institucional. É o tipo de violência motivada por desigualdades sociais, gênero, idade, étnico-raciais, orientação econômica existente em diversas sociedades. Essas desigualdades se formalizam e institucionalizam-se nas organizações privadas e no aparelho do Estado, também nos grupos que compõem a sociedade. Essa violência pode ser física, como no caso de agressões, ou psicológicas. Né? Então, como funciona aí? Eu vou tirar aqui para vocês poderem ler, né? Como funciona esse tipo de agressão? Né? Desigualdades sociais, de gênero. Olha, você é homossexual, não tem vaga. Mas ele não vai falar assim, mas ele vai te discriminar. Eu tenho uma vaga para homem, não aceito mulheres. Eu tenho uma vaga para o cara, para essa vaga tem que ser novo. Eu não quero o idoso. Né? Olha, essa vaga é para branco, não é para negro. E você mora em comunidade, não tem direito à vaga, não dá para te contratar. Então é isso daí, são essas coisas. E isso, gente, é violência. Às vezes a gente passa por isso, a gente não se atenta nisso e a gente engole. Inclusive, pode-se fazer um boletim de ocorrência. Você pode processar a empresa, a pessoa, qualquer um que te ofenda desse jeito, que te magoe desse jeito, que te faça sofrer esse tipo de violência. Claro que você precisa de testemunhas, que é a parte mais difícil. Violência psicológica, destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças, decisões de outras pessoas por meio de intimidação,
manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique em prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal. Por exemplo, o bullying pode ser considerado violência psicológica, quando é motivado por características físicas ou culturais da vítima. Um outro tipo, inclusive eu estava lendo agora há pouco, eu esqueci o nome, acabou que eu esqueci aqui, mas já deu até no Fantástico esses dias, né? Tem a novela das 9 agora, com esse Cauã Raymond, né? Que faz o papel dos gêmeos, ele faz um tipo de violência psicológica com essa mulher dele, né? Que ele tenta botar na mente dela que ela que é psicopata, que ela que é maluca, que ela que tá viajando na maionese o tempo inteiro, sendo que ele é o vilão ali naquele momento que tá se passando por outra pessoa, né? Então ele comete esse tipo de violência também e a pessoa acaba, né, acreditando naquilo ali que ela tá errada. Eu esqueci o nome agora desse tipo de, né, Starlight, um negócio assim. Depois a gente vê isso daí direitinho. Mas é um tipo de violência. Vocês podem, né, tá dando uma analisada, assistirem a novela que vocês vão ver isso também. Violência intrafamiliar e a doméstica. Acontece dentro de casa. Geralmente é praticado por um membro da família que vive com a vítima. Exemplo, um avô que bate no neto, aí o neto reclama, aí a mãe não acredita, né? E fica esse abuso. E a gente vê muitos casos de abuso sexual também, fora a negligência, o abandono de incapaz. Então existem vários tipos aí. A violência sexual, que obriga a pessoa a manter contato sexual. Vemos casos, inclusive, lá fora, nos Estados Unidos, de jovens que o pai trancava dentro de casa para manter relação sexual com a filha, inclusive que teve 3, 4 filhas, foi resgatada 30 anos depois, a garota nunca foi na rua, e o pai estuprava ela, né? E acontece, gente, tem coisas absurdas acontecendo. Outras relações sexuais com uso da força, intimidação, coerção, ameaçando, né, o suborno, manipulação e ameaça de qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal da vítima. Né? Considera-se violência sexual também o fato do agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros. Tipo, o cara não se contenta em ele violentar, ele quer que outros abusem também. Né? Então, isso é um problema. Teve um filme, cara, né? Teve um filme aí que a mulher depois matava todo mundo, eu esqueci o nome, né? Um filme muito bom que eles violentavam a menina, né? A garota era uma escritora de livros, eles violentavam ela aí, tipo, quando tentam matar, ela se finge de morta. Depois ela... Doce Vingança, filme maravilhoso, hein? Ela volta pra mim e se vinga de todo mundo, mata todo mundo, né, com aquele ódio que ela foi violentada, foi estuprada, foi agredida. Então ela volta dos mortos como uma fênix para resgatar sua honra, né? E isso, ela respondendo à injusta agressão que ela teve. Então é muito importante a gente precisar atentar nesse quesito das violências, tá, gente? Essa revisão nossa, ela não está sendo aquele questionário. Por quê? Porque a gente vai trabalhar em cima desse estudo que a gente fez. Tá? Então eu peço que vocês trabalhem em cima desse estudo, dessa revisão, né? Para a gente se atentar melhor nas nossas perguntas e respostas da prova. A cidade é de todos. Vamos discutir a organização da cidade brasileira de acordo com a localização das classes sociais em seu território. Vimos isso na nossa segunda aula, né? Como é distribuída a população no território, né, das cidades? O que determina a concentração de classes ou camadas sociais em diferentes regiões, bairros, dentro das cidades? É o que a gente vai ver agora, né? Que é essa diferença, essa segregação, né, tanto espacial quanto social. Isso é um absurdo que acontece não só no Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro. Uma das características mais importantes das cidades brasileiras, sejam metrópoles ou não, é a segregação espacial das classes sociais em áreas diferentes da cidade. Um simples passeio pela cidade mostra a diferença entre bairros e até dentro do mesmo bairro, no que se refere ao perfil dos moradores
e aos equipamentos urbanos, a infraestrutura, a conservação, né, e equipamentos públicos. Como exemplo, dando exemplo do Rio de Janeiro, uma escola pública na Barra da Tijuca, ela é muito melhor e mais equipada do que uma escola pública na Zona Oeste, na Baixada Fluminense. Por quê? Porque lá tem gente da grana, né? Então você tem uma exigência maior naquela determinada área. Embora vão dizer que tratam todos iguais, porém sabemos que não tratam, né? Então a gente vê essa diferença no meio público. A gente sabe que na Zona Sul você é tratado melhor do que os locais, nos locais que a gente entra. Na Zona Sul nós somos tratados de uma forma, na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, por outra, né? E isso faz parte dessa segregação, dessa diferença de classes, né? E isso são coisas que acontecem diariamente, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os lugares no Brasil. As pessoas julgam o livro pela capa, né? As pessoas tratam melhor quem tem mais dinheiro, quem está melhor apresentado, do que os trabalhadores comuns que às vezes estão mal vestidos ou mal trajados para determinados locais, né? Imagine você trabalhando numa construtora e resolve almoçar em um restaurante chique na Barra da Tijuca ou na própria Copacabana ou Leblon, e resolve entrar no restaurante em plena hora de almoço, mesmo tendo uma reserva que você fez antes, que você também tem dinheiro para pagar, porque senão você não iria almoçar lá, né, em determinada hora. Quando você se apresentar na porta, o maître, o garçom, o atendente não deixará você entrar. Vai dizer que as suas roupas não são adequadas, né? E na realidade ele não quer que você entre porque sabe que você é pobre. Infelizmente, isso acontece e acontece muito na nossa cidade, no nosso país. Gente? Então, infelizmente, acontece essas questões, de segregação e tudo mais, que a gente vai ver aqui, ó. A segregação urbana acaba trazendo os mais diversos problemas para a cidade, desde óbvia desigualdade em si, fazendo com que as camadas mais pobres da população gastem mais com o transporte, menos possibilidade de acesso a atendimento à saúde, à educação, à qualidade e à cultura pelas condições precárias de atendimento de serviço público, né, na periferia. E assim a própria segregação acaba sendo um fator determinante para a reprodução. Opa! Calma aí, vamos voltar lá, galera, que deu ruim aqui, mexi aqui sem querer. Para reprodução e aprofundamento das diferenças sociais e exclusão, além de tender aí, né, a acontecer um enfraquecimento das relações sociais, dificultando o contato com o diferente, a tolerância. O que acontece? Sabemos que não só lojas, mercados julgam o livro pela capa, mas também o próprio poder público, né, aonde ele entrega serviços com mais qualidades em áreas nobres e serviços com qualidade inferior nas áreas mais precárias ou nenhum tipo de serviço, né? E eles alegam que chegam. Podemos ver aí em vários locais pessoas que moram em ruas que não têm nem saneamento básico e pagam IPTU, inclusive de alto valor, para a prefeitura. A prefeitura alega que foi asfaltado, mas não foi. E aí? Mas a pessoa, se não pagar o imposto, a prefeitura cobra. Na Zona Sul, na área nobre, não acontece isso. Por quê? Porque o valor do imposto é muito alto. E a prefeitura sabe que as pessoas conhecem seus direitos. Então, ela não espera que as pessoas cobrem. Ela vai lá e resolve os problemas antes, né, para não ter problema, principalmente por causa do monetário que ela recebe. Isso é muito importante. Podemos identificar dois tipos diferentes de segregação espacial.
Existe a segregação voluntária, que é quando o indivíduo ou um grupo de indivíduos busca por iniciativa própria localizar-se próximo a outras pessoas que reconhece como pertencente à sua classe. O exemplo disso são os condomínios fechados, situados em determinados bairros, né? O cara mora num determinado bairro, resolve lá fechar a rua dele, transformar um condomínio, né? Para separar um pouco, para as pessoas não passarem em frente à sua casa, em frente à sua rua, pessoas que não são moradores daquela localidade. Já na segregação involuntária, as pessoas são levadas para determinados bairros diferentes. O que é isso? Quando há algum processo onde a prefeitura quer remover a população de determinado bairro, né? Um exemplo, vai ter uma grande obra na localidade X. Né? Essa grande obra que vai ocorrer na localidade X por meio à construção de um viaduto que vai passar para fazer a integração do bairro. Eu preciso, para construir essa obra, desabilitar algumas... remover algumas pessoas da sua casa, né? Então eu vou levar elas para onde? Vamos levar ela para uma área mais distante, para isolar, inclusive para que essas pessoas não tenham acesso tão fácil a essas obras aqui que estamos fazendo. Funciona como um motivo de segregação. Vou dar um outro exemplo de segregação. Piscinão, né, gente? Piscinão de Ramos, piscinão de Deodoro, piscinão de São Gonçalo. Para que serve isso? Para afastar o pobre da Zona Sul. Para afastar o pobre da Zona Sul. Para o pobre não ir para a Zona Sul. Para o pobre não ir para lá incomodar o rico. Infelizmente é isso. Eles vão dizer que não, mas é isso que acontece. Tá? São levados aí para determinados bairros diferentes de sua origem, quanto à sua vontade, como eu falei. A exemplo disso, remoções de favelas para conjuntos habitacionais na periferia distante das áreas centrais. Inclusive, isso faz com que as pessoas percam seus empregos, faz com que as pessoas tenham dificuldades em arrumar emprego. Hoje em dia, a gente vê muito, né, a questão do cara que ir procurar um emprego, chega lá, o cara, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Aí é muito longe, não vou te contratar não. Você mora onde? Eu moro na comunidade. Não quero te contratar porque você mora em comunidade. Não, pelo amor de Deus, né? Inclusive, por causa disso, surgiram várias comunidades nas áreas próximas às Zona Sul, à Barra da Tijuca, aos grandes condomínios, né? Porque as pessoas geralmente que trabalham naquela região ali acabam dando um jeito de morar ali por perto. Vamos ver? Apesar aí dessa conformação de afastamento das populações pobres para a periferia em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, a necessidade de mão de obra para serviços, sobretudo para pessoas de baixa qualificação, que eu acabei de falar, faxineiro, porteiro, segurança, faz com que surgissem as favelas dentro dos bairros, que concentrem a elite da cidade. Muita gente também que perde seu emprego, não consegue arrumar outro, acabam trabalhando em subempregos, né, para suprir sua necessidade imediata e acabam trabalhando em subempregos nessas regiões, tá? O surgimento aí das favelas com condições de saneamento, renda, saúde e educação típicas de bairros periféricos deu origem a um conflito social evidente, que gera tensão social e disputa territorial entre o bairro nobre e sua própria periferia. O poder público procura solucionar essa tensão social com aumento efetivo de segurança, porque o cara que tem dinheiro acha que todo pobre é bandido, infelizmente, né? Ora, com políticas de remoções de favelas. Os moradores das áreas nobres, por sua vez, investem cada vez mais em segurança, se blindando, fecham suas ruas, contratam seguranças privados, armados, né? E tudo isso é para separar o pobre, né? Para deixar o pobre afastado daquele mundo deles ali. Infelizmente, é o que vemos nos bairros mais nobres, não só do Rio, como São Paulo e também em outros lugares. Então, vamos ver também agora um pouco, galera, da violência rural, né, e urbana, né? Aquele textozinho, aquela musiquinha da Vida e Morte de Severina,
né, de Chico Buarque de Holanda, que a gente viu na aula passada, tá aí ó, a musiquinha ó, completa. Meu Deus. Apertei ele de novo. Eu não tô bom com esse negócio não, hein? Isso, acertei aqui agora. Podemos perceber que a letra trata do funeral de um lavrador e da principal aí causa da violência rural no Brasil, o conflito de terra. Segundo a Comissão da Pastoral da Terra ligada à Igreja Católica em 2012, ocorreram 1.067 conflitos referentes à disputa pela posse de terra, com morte de 36 pessoas. A violência rural no Brasil é produzida pelas elites fundiárias sobre as populações com e sem terra e atinge a população indígena através da invasão de suas reservas por mineradoras para retirar ouro e pedras preciosas. Então, galera, tive que dar uma parada de pausa aqui, que o pessoal tá me chamando ali, fui atender, desculpem, tá? Mas essa questão dos conflitos, né? Essa violência, ela acaba sendo por quem? É a elite fundiária, cara. São os donos de terra, os grandes fazendeiros, né? Os grandes donos, né? De latifúndios, que vão remontar aí o plantation brasileiro, né? Que vem lá do período de quando o Brasil era colônia, né? As Marias, os caras tiveram grandes quantidades de terra, né? Na mão de uma pessoa só. E os pequenos trabalhadores rurais acabam perdendo, não conseguem, né, ter assistência pública, assistência governamental, ter apoio de ninguém para manter. E esses grandes, o que eles fazem? Eles expulsam o pequeno do campo. Eles obrigam eles a vender suas terras baratas por ameaças, extorsões, agressões físicas, homicídios. A pessoa, tipo, ou eu vendo para ele ou eu morro. Né? Então, vende por qualquer ninheirinha, sai vivo daquele lugar. Então, acontece muito isso. Isso também acontece no meio urbano. Acontece como? Imagine que você tem no bairro um mercado pequeno e um mercado grande se instala no bairro. Ele vai falir com aquele mercado pequeno. Por quê? Porque o mercado pequeno não consegue concorrer com o mercado grande. Então as pessoas vão comprar no mercado maior, deixa o pequeno fale, e acabou e parou de gerar emprego. É mais uma família que se ferra por causa de uma pessoa que tem muita grana. Infelizmente isso acontece muito no Brasil. Ou eles querem pagar um valor muito absurdo, muito pouco, eles te humilham. Né? Isso acontece aí por causa dessa diferença. Esses caras também, a gente vê esse tipo de violência no meio indígena, né? Quando ela atinge a população indígena, que invade reservas indígenas para tirar ouro, pedras preciosas, né? Madeiras nobres da floresta. Os trabalhadores rurais, como eu falei, com pequenas propriedades, que são sempre à mercê dos interesses dos grandes proprietários, pela cobiça da sua terra. A gente vê muito esses problemas, a gente viu isso em nossas aulas e agora estamos aqui relembrando. Também temos as formas de violência entendidas como violação da lei penal, como assassinato, sequestro, roubos e outros tipos de crime contra a pessoa e contra o patrimônio. Forma o que se convencionou chamar de violência urbana, porque se manifesta principalmente nos espaços das grandes cidades. A violência urbana, no entanto, não é formada apenas pelos pelosos crimes, mas todo efeito que provocam sobre as pessoas as regras de convívio na cidade. A violência urbana interfere no tecido social, prejudica a qualidade de relações sociais, diminui a qualidade de vida das pessoas, porque as pessoas acabam adoecendo, perdem liberdade, se entristecem, depressões, entre outros problemas, né, que vão gerando aí gangues, pichações, depredações de bem público, trânsito caótico, praças mal cuidadas abandonadas, né, criminalização, né, tráfico de drogas, entre outros problemas que surgem por causa dessa violência. Gente, só um minutinho aqui que faltou luz.
voltamos, né? E assim, outros problemas, outras violências, hoje está bem conturbado, né? Que surge ainda em detrimento desses tipos de violência, gente, que acontecem principalmente nas periferias, tá? Vamos ver aí. Agora vamos pensar um pouco sobre a criminalização da pobreza, dos movimentos sociais. Essa criminalização é um processo histórico que se enraizou ideologicamente na cultura da sociedade, desde que o Brasil colônia. Tô gravando aqui? Tô. Viu, Brasil, colônia. Que é que eu falei lá, essa questão toda do rico, do pobre, do cara que tem uma fazenda e tem vários escravos, e agora não tem mais escravos, mas ele tem várias pessoas trabalhando que são pobres, que trabalham praticamente de forma análoga à escravidão. A população pobre, além das dificuldades relativas à grande desigualdade social do país, ainda tem que carregar o estigma, ou seja, a marca de potencial criminoso, ou seja, o rico acha que o pobre é marginal. Seja na cidade ou no campo, quem luta pelos direitos é visto socialmente como uma possível ameaça ao domínio estabelecido pela sociedade ou pela elite. Né? A elite tem medo de quem briga, de quem luta pelos seus direitos. É como o exemplo do cara que falou assim: um absurdo, cheguei na Disney e vi minha empregada com seus filhos e netos na Disney. O pessoal tem que trabalhar, não é ir para Disney de férias. Ou seja, eu posso ir na Disney porque eu tenho dinheiro, mas a minha empregada não pode porque ela juntou dinheiro? Pelo amor de Deus, gente, isso é uma visão ridícula, é uma visão caótica. É uma visão segregacionista enorme, aonde eu sou rico, eu tenho direito de fazer, de acontecer, e o cara que é pobre não pode juntar dinheiro e comprar um carro novo. Então ele tem que passar fome, tem que passar necessidade, que é para mim que sou elite crescer e ficar mais rico. Isso está acontecendo hoje no nosso país, gente. O pobre cada vez ficando mais pobre e o rico cada vez ficando mais rico às custas da humilhação e o sofrimento do pobre. Os movimentos sociais urbanos, como greve e reivindicações por melhorias no transporte, saúde, educação, movimento do campo e reforma agrária, são tratados como ameaça à ordem pública. As pessoas que se manifestam são tratadas como os marginais no nosso país, até hoje, infelizmente. Galera, grande abraço, boa prova, né? Bons estudos, qualquer coisa, meu e-mail, deixa um comentário, se puder, dá uma curtidinha aí. Grande abraço e até a próxima. Tamo junto, pessoal.